Numa manhã abafada de abril, Salvador amanheceu suspensa no tempo. Carros desaceleraram, rádios silenciaram suas programações comuns e até o barulho dos bondes parecia mais contido. Uma notícia inesperada atravessou as ruas da cidade como um sussurro solene. Roberto Carlos, o rei da música brasileira, anunciava sua última apresentação. E não seria em qualquer palco. Seria no coração pulsante da Bahia, no icônico Teatro Castro Alves. O homem que atravessou gerações com suas canções de amor, saudade e esperança escolheu esse momento como o ponto final de sua trajetória nos palcos. Mas o que poucos sabiam era que esse adeus não era apenas o fim de uma carreira. Era o cumprimento de uma promessa antiga, feita à sombra de um amor que o mundo esqueceu, mas que ele nunca conseguiu apagar. Por trás das cortinas pesadas do teatro, o tempo parecia congelado. Roberto, já distante da imagem de juventude que marcou seus primeiros discos, encarava seu próprio reflexo com a serenidade de quem carregou muitas vidas dentro da sua. Ele não estava ali por vaidade ou nostalgia. Estava ali por ela. Maria. Um nome que ninguém mais ousava mencionar, mas que ecoava silenciosamente em cada verso de suas canções mais melancólicas. Aquela mulher, envolta em mistério, era a razão por trás de sua decisão. Um segredo guardado por décadas prestes a emergir em forma de música, silêncio e revelação. E é aí que a história começa a mudar de tom. Porque enquanto o país se prepara para se despedir do seu maior ídolo, no coração do Pelourinho, um jovem desconhecido trava uma batalha silenciosa contra o tempo e a dúvida. Seu nome é Lucas. Um pianista de 28 anos, apaixonado por melodia e por memórias que ele nunca viveu, mas que foram plantadas em sua alma pelas histórias da avó. Lucas não imagina que sua vida prestes está a cruzar com a de Roberto Carlos de forma irreversível. Ele também não sabe que uma única canção pode reescrever o final de uma história que o mundo acreditava encerrada. O que está prestes a acontecer vai muito além de uma última apresentação. Trata-se de uma viagem entre gerações, amores silenciados e verdades enterradas. Uma despedida que esconde em seu coração o início de algo muito maior. Se você acha que já ouviu todas as histórias sobre Roberto Carlos, prepare-se para conhecer aquela que ele nunca contou. E se ficou curioso com os segredos por trás dessa última canção, já se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Porque o silêncio também canta. E às vezes, fala mais alto que qualquer voz. No coração do Pelourinho, onde cada esquina guarda histórias e cada janela sussurra melodias antigas, vive Lucas, um jovem pianista de 28 anos. Ele não tem fama, contratos com gravadoras ou seguidores nas redes sociais. Tem apenas um piano herdado do avô, mãos calejadas de tanto tocar e uma alma sensível que transforma silêncio em som. Cresceu ouvindo Roberto Carlos nas tardes preguiçosas da infância, embalado pelas fitas cassete que sua avó ouvia religiosamente. Ela dizia que o rei não apenas cantava o amor, ele o traduzia. Para Lucas, essa conexão atravessou o tempo, tornando-se uma herança emocional. Quando a notícia da última apresentação de Roberto Carlos chega até ele, não é apenas o fim de uma era. É como se parte de sua própria história estivesse sendo encerrada. Mas a surpresa maior vem em seguida. Roberto anuncia que aceitará composições inéditas de artistas anônimos para sua canção de despedida. Aquela que encerrará, de forma definitiva, sua jornada sobre os palcos. É como se uma brecha se abrisse no tempo, oferecendo a Lucas a chance de eternizar tudo o que sente em uma única melodia. Movido pela lembrança da avó, falecida há 2 anos, Lucas mergulha num processo criativo intenso. Tranca-se por dias em seu pequeno quarto de janelas azuis, com vista para os becos vibrantes do centro histórico. Ali, entre o calor abafado das madrugadas e o barulho distante dos tambores, nasce quando o silêncio fala. A canção não é apenas bonita, é carregada de ausência, como se cada nota carregasse o peso de algo não dito. Ele escreve como quem abre feridas, como se ao compor estivesse tentando encontrar a avó em alguma dobra da melodia, ou quem sabe alcançar o próprio Roberto em sua dor velada. A música surge numa madrugada especialmente quente. Lucas toca o último acorde com os olhos marejados. Sabe, no fundo, que não há mais nada a acrescentar. A canção nasceu inteira, como se já existisse antes dele.
Ele a envia, sem grandes esperanças. Afinal, quantos jovens do Brasil inteiro não estariam tentando o mesmo? Mas há algo naquela composição que escapa à lógica e que talvez toque em algo esquecido dentro do próprio Roberto. Enquanto espera, continua sua rotina discreta pelo Pelourinho, tocando em bares pequenos, ensaiando com músicos locais, sempre com aquele olhar distante de quem sabe que algo mudou. Ele não compartilha sua expectativa com ninguém. A canção é dele, mas também é da avó. É de um tempo onde os sentimentos eram mais profundos, menos apressados. Lucas ainda não sabe, mas está prestes a ter sua vida atravessada por um encontro improvável. E sua música, criada entre silêncio e saudade, não vai apenas ser ouvida. Ela vai ser sentida por alguém que também esperava, há décadas, que o silêncio falasse por ele. A notícia chega como um raio em céu azul. Lucas está sentado à beira do Largo do Pelourinho, observando crianças brincarem e o vai-vem dos turistas quando seu telefone vibra. A tela exibe uma notificação simples, quase banal: sua canção foi escolhida. Por um instante, ele não acredita. Lê e relê a mensagem como se tentasse decifrar um código oculto. O coração acelera. As mãos tremem. Ele levanta, encara o casario antigo à sua volta e sente o peso do impossível se tornando real. A música feita em silêncio, entre lembranças e calor, havia atravessado o tempo e alcançado o ouvido mais emblemático da música brasileira. Roberto Carlos havia escolhido sua canção. Dias depois, Lucas embarca num voo silencioso para o Rio de Janeiro, com uma mala pequena e a partitura dobrada com cuidado. O destino: um estúdio reservado, onde o rei está ensaiando para sua última apresentação. O ambiente tem cheiro de madeira antiga e memórias. O tempo parece andar devagar ali dentro, como se as paredes respeitassem o peso da história que carregam. Quando Lucas entra, encontra Roberto sentado ao piano, de costas. Ele toca devagar a melodia de Quando o Silêncio Fala. Reconhece cada nota, mas algo na forma como Roberto a interpreta transforma a música em outra coisa. Mais profunda. Mais ferida. Roberto se vira. Os olhos se encontram. Não há apresentações formais nem longas conversas. Apenas um gesto sutil de cabeça, como quem diz: eu entendi. Lucas se aproxima e senta ao lado dele. Juntos, tocam a música mais uma vez, em uníssono. A harmonia que se cria entre os dois não vem da técnica, mas de algo mais íntimo. Ambos perderam. Ambos carregam ausências que não cabem em palavras. E de alguma forma, aquela canção se torna um espelho. Nos dias que se seguem, Lucas acompanha Roberto nos ensaios. Observa como o rei cuida de cada detalhe da canção, como se ela fosse um relicário de tudo que não pode ser dito. Em um momento de pausa, Roberto olha para Lucas e diz, com voz baixa, quase num sussurro: essa música não foi escrita só por você. Lucas entende. A canção pertence aos dois. As memórias deles. As mulheres que amaram. As promessas não cumpridas. As perdas que jamais foram realmente superadas. O estúdio se torna um espaço sagrado. Não há pressa, nem expectativa de sucesso. Há apenas a necessidade de fazer justiça ao que foi vivido, ou silenciado. Para Lucas, é como se estivesse vivendo dentro de uma música eterna, onde o tempo dobra e todas as coisas finalmente encontram sentido. A última canção, que deveria marcar o fim de uma era, torna-se um portal. Algo começa a se mover dentro de Roberto. Uma lembrança, um arrepio, uma dúvida que jamais o abandonou. E ali, no silêncio entre os acordes, ele começa a sentir que aquela despedida talvez traga algo mais. Algo esquecido. Algo que ainda precisa ser revelado. Os bastidores do Teatro Castro Alves, dias antes do show, estão tomados por uma quietude quase sagrada. Entre partituras espalhadas, cabos, instrumentos e o vai e vem discreto da produção, Lucas caminha como quem atravessa um santuário. É como se a história do teatro, impregnada em suas paredes, estivesse prestes a testemunhar algo que vai muito além de uma simples apresentação. Ele segue até um canto esquecido, onde objetos antigos foram empilhados em caixas de madeira. É ali, em meio a papéis amarelados pelo tempo, que algo chama sua atenção:
uma carta dobrada com delicadeza, presa entre 2 cadernos de composição. Curioso, Lucas abre a folha com cuidado. A caligrafia feminina, elegante e firme, traz um nome que ele já ouvirá em sussurros: Maria. A mulher por trás do silêncio. A mulher que nunca foi mencionada em entrevistas, mas que pairava nas canções tristes de Roberto como uma sombra delicada. A carta é curta, mas poderosa. Nela, Maria fala de uma dor que não podia ser cantada, de uma história que nunca poderia ser contada. E encerra com uma frase que ressoa como uma melodia esquecida: o silêncio, um dia, vai falar mais alto que qualquer canção. Com o papel entre as mãos, Lucas sente o ar ao redor mudar. Aquele documento não é apenas uma carta de amor. É uma confissão. Uma promessa. E, mais ainda, uma chave. Maria revela que o afastamento entre ela e Roberto não foi fruto apenas da dor, mas de algo mais profundo, uma promessa feita entre lágrimas, de esconder uma história que, se revelada, poderia mudar tudo. Havia, nas entrelinhas, a menção a uma injustiça. Algo proibido. Um segredo que os dois foram obrigados a enterrar. Com o coração acelerado, Lucas guarda a carta no bolso. Ele sabe que aquela descoberta muda tudo. A última apresentação de Roberto Carlos deixa de ser apenas um marco musical. Passa a ser o momento onde o passado e o presente finalmente se encontram. A canção que vai ser tocada, a melodia que surgiu nas madrugadas do Pelourinho, agora carrega uma nova camada de sentido. Ela não é só uma despedida. É um chamado. Um eco do que ficou calado por tempo demais. Enquanto Roberto ensaia no palco, sem saber do achado, Lucas observa à distância. Ele se pergunta se deve entregar a carta, se deve quebrar o silêncio que durou décadas. Mas algo dentro dele diz que a música, de algum jeito, fará isso por ele. Se você quer descobrir o que mais essa carta revela e por que Maria foi silenciada, se inscreve agora no canal. A história que começou com uma canção está prestes a escancarar segredos guardados por gerações. E o mais surpreendente ainda está por vir. Porque quando o silêncio finalmente fala, ele muda tudo. A noite chega e, com ela, o espetáculo mais aguardado do ano. Salvador inteira parece prender a respiração. O Teatro Castro Alves está iluminado com uma intensidade diferente, como se cada luz carregasse a memória de todas as canções que já ecoaram ali. Na plateia, há algo além da expectativa comum de um show: a reverência, a luto antecipado, a silêncio respeitoso. Roberto Carlos vai se despedir, e todos sabem que essa noite não se repetirá. Mas o que ninguém sabe é que algo muito maior que um adeus está prestes a acontecer. As cortinas se abrem. O palco exibe uma formação clássica, com cordas, piano e uma luz suave que envolve tudo em tons dourados. Roberto entra sob aplausos que se prolongam como uma declaração de amor coletiva. Mas ele não está sozinho. Ao seu lado, discretamente, caminha Lucas, com o olhar firme e o coração disparado. O público estranha a presença do jovem, mas logo a dúvida se dissolve quando Roberto o apresenta com poucas palavras: ele escreveu o que eu não consegui dizer por anos. A plateia silencia. As primeiras notas de Quando o Silêncio Fala preenchem o ambiente. A canção começa lenta, quase como um lamento. As vozes de Roberto e Lucas se entrelaçam de forma comovente, como se passado e presente conversassem em tempo real. O teatro, tomado por lágrimas contidas, vibra em emoção crua. É mais que uma apresentação. É um acerto de contas com o tempo, com as dores caladas, com o amor que nunca teve palco. Mas é no segundo refrão que algo inusitado acontece. Do fundo da plateia, entre sombras e colunas, Lucas vê uma mulher. Ela está em pé, imóvel, usando um lenço azul no cabelo. O lenço é idêntico ao que Maria menciona na carta. Ela não aplaude, não chora. Apenas observa. Os olhos de Lucas se fixam nela. O tempo parece parar. Quando ele pisca, a mulher já não está mais lá. Lucas continua tocando, mas o impacto daquela visão o atravessa por inteiro. Ele não ousa comentar nada com Roberto naquela noite. O show termina sob uma ovação de pé. Público tomado por um misto de encantamento e saudade.
Roberto agradece, se curva diante da orquestra, mas há em seu semblante algo de inquieto. Como se também tivesse sentido uma presença que não soubesse nomear. Nos bastidores, o clima é de alívio e euforia. Mas Lucas permanece em silêncio, revivendo o olhar daquela mulher. Ele sabe o que viu. E se for verdade, então a história ainda não acabou. Porque se Maria está viva, o silêncio que os envolveu por tanto tempo pode finalmente ser quebrado. E quando isso acontecer, o que virá à tona pode mudar tudo. A despedida que todos celebraram talvez seja apenas o começo. No dia seguinte, a cidade ainda reverbera a energia da noite passada. As ruas de Salvador estão tomadas por turistas que mal sabem o que ocorreu no coração do Teatro Castro Alves. Mas para Lucas, aquele show não foi apenas uma despedida. Ele ainda sente o impacto da mulher que viu nas sombras da plateia, com o lenço azul. A dúvida o consome. Quem era ela? Por que parecia tão familiar? Como poderia ter sido uma simples coincidência? Aquela visão não faz sentido. Ele precisa saber mais. Poucas horas após o show, Lucas recebe uma mensagem anônima. A tela do celular brilha com uma frase enigmática: ela não morreu. Foi silenciada. O texto, curto, mas poderoso, faz o sangue de Lucas gelar. A mulher da plateia não é uma ilusão. Ela existe. E se a mensagem está certa, ela não apenas sobreviveu ao tempo, mas também ao silêncio imposto. Silenciada por quem? E por quê? O impulso de Lucas é imediato. Ele começa a buscar respostas, mergulhando nos arquivos antigos, em notícias velhas e até em conversas com os mais velhos de Salvador, mas nada parece trazer uma explicação. Até que uma pista surge, mais forte que todas as outras. A mensagem o direciona a Ouro Preto, uma cidade histórica no interior de Minas Gerais, distante do agito de Salvador. Lá, ela está. Lá, a verdade espera por você, dizia o texto. Era tudo o que Lucas precisava para começar sua busca. Lucas viaja até Ouro Preto com a mente fervilhando de perguntas e suposições. A cidade, com suas ruas de paralelepípedos e casarões coloniais, parece um lugar congelado no tempo. Ele aluga uma casa simples no centro e começa a investigar. A velha cidade, com suas paisagens montanhosas e neblina constante, parece guardar um segredo em cada esquina. E então, no topo de uma colina, ele encontra a casa. Uma construção de estilo colonial, discreta, mas cheia de histórias. Lucas sente um arrepio percorrer sua espinha ao se aproximar. A casa, aparentemente desabitada, exala um ar de abandono. Ao entrar, ele percebe que o tempo lá dentro ficou suspenso. O que parecia ser uma residência normal revela-se um lugar repleto de lembranças de um passado há muito esquecido. Partituras espalhadas pela mesa, livros antigos e uma vitrola que não toca há décadas. O cheiro de lavanda ainda está no ar. Tudo ali parece ter sido cuidadosamente preservado, como se estivesse esperando por ele. É nesse cenário que Lucas começa a entender que a história de Maria não é apenas uma página virada da vida de Roberto Carlos. Ela está mais viva do que ele poderia imaginar. Cada objeto naquela casa é uma pista. Ele sobe as escadas em busca de mais respostas. Lá em cima, ao final de um corredor silencioso, ele encontra um quarto com um olhar direto para as montanhas, onde o tempo parece não avançar. E então, no meio daquela atmosfera densa, Lucas encontra Maria. Ela está ali, em carne e osso, envelhecida, mas ainda com os olhos que ele viu na plateia na noite anterior. O choque é imediato, mas também inevitável. Maria, como se soubesse que aquele momento chegaria, encara Lucas com uma intensidade silenciosa, como se já esperasse por ele há muito tempo. O reencontro é silencioso, mas carregado de um significado profundo. O mistério que os uniu até ali agora começa a ganhar contornos mais claros. O que começou com uma canção, agora se transforma numa busca por justiça e memória. E, à medida que Maria começa a revelar a verdade sobre o seu afastamento e o segredo enterrado há tanto tempo, Lucas percebe que a última nota da canção ainda está por ser tocada. Maria e Lucas se sentam na velha sala da casa colonial, a atmosfera densa com o peso da verdade que acaba de ser revelada.
A história de amor silenciado entre Maria e Roberto, os anos de separação impostos por forças externas, as promessas não cumpridas, tudo agora está exposto. Maria, com a voz embargada pela emoção, fala com um leve sorriso melancólico: eu sabia que, um dia, a verdade seria ouvida. Mas não imaginava que seria assim. A música que ela e Roberto começaram juntos, aquela que nunca teve chance de ser completada, agora é a chave para entender tudo. Mas o que fazer com essa última canção? Como dar fim a uma história interrompida pelo tempo, pela dor e pela necessidade de esconder o amor deles? A resposta chega, como uma visão inesperada, quando Lucas olha para a partitura sobre a mesa. A melodia inacabada está diante dele, e ele percebe que sua própria canção, a que ele compôs para Roberto, é, na verdade, a continuação da história deles. A última nota que nunca foi tocada precisa ser completada. E é Lucas quem tem o privilégio, e o fardo, de fazer isso. Com os olhos fixos na partitura, Lucas toma a decisão. Ele volta a Salvador, a cidade que sempre foi palco de tantas emoções, e se encontra novamente com Roberto Carlos. Agora, o rei não é mais apenas o ícone musical que todos conhecem, mas o homem que também viveu o peso de um amor que nunca pôde ser vivido completamente. Juntos, Roberto e Lucas completam a canção, a melodia final que traz à tona todas as emoções guardadas por décadas. É um ato de libertação, de entrega à verdade, e também de perdão. O que começou como uma despedida se transforma em uma renovação, uma chance de curar feridas abertas e finalmente dar voz a uma história que esteve em silêncio por tanto tempo. E, ao tocar a última nota, a canção de Roberto Carlos ganha um novo significado. Não é mais apenas uma despedida para o público. Agora, ela é um testemunho do amor que resistiu ao tempo, ao silêncio e à dor. A música fala da promessa não cumprida, da dor de um amor perdido, mas também da possibilidade de recomeço. Porque, ao final, a última canção não é só o fim, mas também o começo de uma nova história. E o mais impressionante, Maria, a mulher que foi silenciada durante tanto tempo, é finalmente reconhecida. Seu nome, sua história, sua música, enfim, são trazidos à luz. O amor entre ela e Roberto é contado para o mundo, e, ao fazer isso, eles quebram o silêncio que os separou por tanto tempo. O show de despedida de Roberto Carlos, que parecia ser apenas o fim de uma era, se transforma em um novo começo. A última canção não é apenas uma despedida para os fãs, mas uma promessa cumprida, uma história finalmente contada. E Lucas, o jovem compositor, se torna o elo entre o passado e o presente, o portador da verdade que precisava ser dita. Agora, mais do que nunca, a história de Roberto e Maria está viva. E a última nota, que muitos pensavam ter sido esquecida, finalmente foi ouvida. O silêncio que antes os envolvia agora foi quebrado, e com ele, uma nova era se inicia. Se você ficou tocado por essa jornada emocional e quer acompanhar mais histórias como essa, inscreva-se no canal. Não perca o próximo capítulo dessa busca por justiça, memória e música. A verdade pode ser silenciosa por um tempo, mas, quando finalmente se revela, ela é mais poderosa do que qualquer canção.